Quando a sua carreira parecia destinada a um rápido declínio, o Baker Mayfield conseguiu surpreender a todos em 2023, liderando os Buccaneers para os playoffs e provando que ainda tem aquilo que é necessário para ser um quarterback titular da NFL. E tudo isso apenas um ano depois dele ter sido substituído e praticamente descartado pelos Browns e cortado pelos Panthers no meio da temporada devido a péssimas atuações. E agora vamos entender como o Baker Mayfield conseguiu superar a sua fase mais sombria e salvar a sua carreira em 2023. Depois de 4 temporadas com Cleveland Browns, o fim do relacionamento entre o quarterback e a equipe parecia muito próximo, e esse descontentamento de ambas as partes há muito tempo já não era novidade. Desde que entrou na NFL, o Baker Mayfield nunca teve uma vida fácil. Selecionado pelos Browns com a primeira escolha geral do draft de 2018, o quarterback de Oklahoma teve temporadas marcadas por altos e baixos, mas ele nunca conseguiu alcançar o seu verdadeiro potencial esperado, e a sua situação piorou de vez em 2021. Nesse ano, o Baker Mayfield teve que lidar com diversas lesões e atuações decepcionantes ao longo da temporada. Além disso, ele teve que jogar sobre uma alta pressão causada por múltiplos rumores de troca, mas a cereja do bolo foi quando o pai do wide receiver Odell Beckham Jr., que na época era companheiro de equipe do Mayfield, postou em suas redes sociais um compilado completo dos piores momentos do Baker Mayfield, que incluía todas as vezes que ele não lançou a bola para o OBJ. No início da temporada, os Browns haviam exercido a opção de um 5º ano para o contrato de calouro do Baker, porém eles mudaram completamente os seus planos em 2022 e decidiram trocar pelo Deshaun Watson dos Texans. A troca foi uma das maiores negociações da NFL dos últimos anos, e apesar de muita preocupação com o lado extracampo do Watson, os Browns deram a ele um contrato de 230 milhões de dólares totalmente garantido. O Baker Mayfield não pôde fazer nada e apenas assistiu essa negociação se desenvolver enquanto ele era deixado de lado e esquecido, e como resultado ele pediu para ser trocado para uma nova equipe. Seu desejo foi realizado em julho de 2022, quando os Browns o trocaram para o Carolina Panthers. O quarterback, que até então era o titular, saiu extremamente barato, e o time de Cleveland ficou satisfeito, recebendo apenas uma escolha condicional de 5ª rodada, que no melhor dos casos poderia se tornar uma escolha de 4ª rodada, caso Mayfield jogasse 70% dos snaps. E alerta de spoiler, isso não aconteceu. Chegando em sua nova equipe, a vaga de titular não estava garantida, e o Baker teve que disputar o cargo com seu antigo conhecido Sam Darnold, o segundo quarterback a ser escolhido no draft de 2018. No final, o Mayfield foi nomeado quarterback titular da equipe, porém as coisas passaram muito longe do que ele e os treinadores haviam planejado. Por ironia do destino, a sua primeira partida foi contra o Cleveland Browns. O Baker chegou muito perto de sua vingança após liderar a equipe para uma virada, faltando um pouco mais de 1 minuto para o final da partida. Porém, os Browns conseguiram assumir a liderança novamente e venceram por 26-24. Os Panthers haviam sofrido a sua primeira derrota do ano, e depois disso a temporada do time virou um caos completo. Na semana 5, o time de Carolina estava com recorde negativo de 4 derrotas e apenas uma vitória, e como resultado desse péssimo começo, o head coach Matt Rhule acabou sendo demitido. Para piorar, o Baker ainda sofreu uma lesão no tornozelo e foi mandado para o banco. O quarterback retornou para o jogo na semana 9 contra os Bengals após uma atuação horripilante do PJ Walker e conseguiu deixar a derrota um pouco menos humilhante, mas mesmo assim eles acabaram perdendo por 42-21. Após isso, o Baker Mayfield foi mandado de volta para o banco e teve apenas mais uma aparição pela equipe antes de pedir para ser dispensado. Com isso, ele encerrou a sua passagem pelo time de Carolina com apenas 6 passes para touchdown e a mesma quantidade de interceptações, uma média de 187 jardas aéreas por partida e uma taxa de precisão inferior a 60%. Depois de ter sido oficialmente cortado em 5 de dezembro, o Baker Mayfield foi rapidamente reivindicado pelos Rams, que estavam precisando desesperadamente de um quarterback devido à lesão do Matthew Stafford. O Baker teve apenas 2 dias para aprender as jogadas da equipe e já foi colocado no jogo da semana 14 após o John Wolford, que até então era o titular, ser mandado para o banco. Os Rams estavam perdendo
perdendo por 16-3 no último quarto e estavam caminhando para mais uma derrota. Porém, o Baker deu um passo à frente e liderou a equipe para uma virada impressionante, com destaque para sua última campanha. Quando faltando apenas 1 minuto e 45 segundos para o final da partida e sem nenhum timeout para pedir, ele conduziu o ataque para uma campanha de 98 jardas, que resultou em um passe para touchdown e uma vitória conquistada por um herói inesperado. Como resultado, ele foi nomeado jogador ofensivo da semana da NFC e assumiu a titularidade da equipe. Nas semanas seguintes, o Baker Mayfield teve atuações sólidas, incluindo uma vitória dominante contra os Broncos por 51-14, mas no final ele terminou com 2 vitórias e 3 derrotas. Com o fim da temporada, o quarterback ficou livre no mercado e acabou assinando com o Tampa Bay Buccaneers. E como tudo que envolve o Baker não pode ser simples e fácil, a situação dos Buccaneers também era um grande desafio. O quarterback teria que disputar a titularidade com Kyle Trask e ainda teria grande responsabilidade de assumir o lugar do Tom Brady, que havia acabado de se aposentar mais uma vez. Como já era de se esperar, o Baker foi nomeado o quarterback titular da equipe, mas o que viria a seguir, ninguém conseguiria imaginar. Os Buccaneers começaram a temporada liderando a divisão, com um recorde de 3 vitórias e apenas uma derrota, o que já foi o suficiente para atrair toda a atenção da liga, pois o time de Tampa Bay foi projetado como uma das piores equipes antes da temporada. E após duras derrotas, incluindo partidas extremamente equilibradas e viradas inesperadas, os Buccaneers mais uma vez estavam com um recorde negativo. O Mayfield já estava tendo grandes atuações e o seu desempenho nem se comparava ao da temporada anterior, mas a partir da semana 13, ele definitivamente subiu de nível. O time de Tampa Bay teve um excelente final de temporada, vencendo 5 das últimas 6 partidas, e o quarterback foi essencial para isso. A melhor atuação do Mayfield foi sem dúvidas na semana 15. O adversário era o Green Bay Packers e, para piorar, eles jogariam fora de casa, mas nada disso foi o suficiente para assustar o Mayfield, que teve mais de 380 jardas aéreas, 4 passes para touchdown e nenhuma interceptação. E essa nem foi a parte mais impressionante. O quarterback teve um passer rating, que é a estatística que mede a eficiência dos passes, de 158.3, que é a maior marca possível e é considerado um passer rating perfeito. E com isso, ele se tornou o primeiro quarterback visitante da história a realizar esse feito no Lambeau Field. E para surpresa de toda a liga, os Buccaneers, que no começo da temporada tinham a terceira pior probabilidade de se classificarem para os playoffs, conquistaram o título da divisão pelo 3º ano seguido e garantiram uma vaga para a pós-temporada. No Wild Card, o Baker Mayfield liderou a equipe para uma vitória dominante por 32-9 contra os Eagles, e com mais de 300 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação, ele derrotou os atuais campeões da conferência. Na partida seguinte, o adversário era o Detroit Lions, que já havia derrotado o time de Tampa na temporada regular, e apesar de um grande esforço da equipe, eles acabaram sendo eliminados. O Mayfield mais uma vez teve 3 passes para touchdown, porém ele também teve 2 interceptações que acabaram prejudicando o time. Apesar disso, o sentimento que ficou marcado em Tampa Bay foi o de felicidade, pois eles haviam chegado muito mais longe do que todos esperavam. E para o Baker não foi diferente, pois ele sabia que o seu desempenho havia salvado seu futuro e até sua carreira como titular. No final, ele terminou a temporada regular com mais de 4.000 jardas aéreas, 28 passes para touchdown e 10 interceptações. Além disso, ele foi nomeado para o primeiro Pro Bowl de sua carreira. E o mais importante, ele foi uma peça crucial para o ataque e conseguiu ser decisivo em diversos momentos que o time precisou. E para coroar o seu desempenho, os Buccaneers renovaram seu contrato por mais 3 temporadas. O contrato tem um valor total de 100 milhões de dólares, dos quais 50 milhões são garantidos. E com isso, o time de Tampa Bay garante seu quarterback titular até 2027. Para o Baker Mayfield, isso é muito mais do que um contrato. Esse acordo representa toda a confiança que o time depositou nele, e há muitos anos ele sonhava em poder ter esse sentimento novamente. E se tem um jogador que precisa de uma temporada como a do Mayfield para salvar a sua carreira, é o Daniel Jones. E para entender como essa pode ser a última temporada do quarterback pelos Giants, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.